Uma guerra não quer saber quem você é, e mesmo que tenha pessoas te esperando, não significa que você vai voltar. O final de Arcane ainda não digeri por completo, pois foi bastante chocante e também bastante triste, podemos dizer assim. Mesmo com todas as coisas que aconteceu, eu posso falar pra vocês que eu gostei desse final. Claro, não é perfeito, mas é um bom final. E antes que você comente aí que a Jinx está viva, eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas não se preocupe com esse assunto. Eu vou falar um pouco mais do ato final de Arcane. Arcane começou na sua primeira temporada com uma disputa da desigualdade entre Piltover e Zaun. A desigualdade dos lá de cima com os de lá de baixo. Nós vimos que a Jinx sofreu bastante na desigualdade, não só ela, como vários outros personagens, como o Echo e também a Vi. Mas a Jinx foi a que mais sofreu. Ela teve várias sequelas e por isso tornou essa personagem tão destrutiva e também bastante surtada. Ela teve mais momentos de sanidade quando ela não era a Jinx e sim a Powder, quando ela conheceu a Aisha. Infelizmente a Aisha teve que se sacrificar para ajudar todo mundo na segunda temporada. E também na segunda temporada de Arcane trouxe mais conceitos do próprio jogo do LoL, League of Legends, como por exemplo viagem no tempo e também a magia. Como nós vimos que o Victor não era tão bom como várias pessoas estavam falando do Victor. Ele tinha outros planos, o plano da perfeição. Mas como ele mesmo disse, em outra realidade, onde ele ajudou o Jayce para parar ele mesmo, e todo mundo agora se calou quem falava que odiava o Jayce, pois teve uma boa justificativa para o Jayce fazer tudo que ele fez. Nós vimos que o Victor queria a perfeição, mas durante essa perfeição acabou tendo o fim de tudo, o fim do mundo. Todas as equações foram resolvidas, restou apenas Campos. Não há vitória na perfeição, e sim apenas o fim. E o único que podia mostrar isso pro Victor era o próprio Jayce. Mas falando do confronto final da segunda temporada, não tem muito segredo. Ali era a guerra. E nós sabemos que guerra não está nem aí quem você é. Nós vimos vários personagens importantes, personagens bastante carismáticos que o público gostou e felizmente indo dessa para melhor. Também eu fiquei bastante triste com a morte da Ambessa. Mesmo que ela seja uma vilã nessa série, ela conseguiu ser uma boa personagem. Já outras, como por exemplo do Haimei, eu fiquei bastante triste. Não sei se ele morreu ou foi transportado, mas eu creio que infelizmente ele tenha morrido. Também não podemos esquecer da realidade diferente, onde a Powder e o Echo ficam juntos. Em outra realidade, talvez nós tenhamos dado certo. E isso aconteceu no segundo arco de Arcane. E também o Echo ajuda a Jinx, voltando no tempo por alguns segundos e pedindo que a Jinx retire sua própria vida, tentando quebrar o ciclo que ela estava tentando destruir. Já no final mesmo, onde nós vemos que o Echo, o Jayce fazem de tudo para parar o Victor, a Vi e a Jinx estão lutando com o Vander, não, o Auric, transformado pelo Victor. E nessa forma não tem mais jeito, ele se foi para sempre. Mas é aí que chega o momento final, onde a Jinx sacrifica para salvar a sua irmã. Ela faz uma grande explosão. Aí todo mundo pensa que a Jinx foi dessa para melhor. Mas eu não acredito nisso. Isso porque nós vemos que aparece um raio roxo durante a explosão. E nós sabemos que o olho da Jinx fica roxo quando ela ativa o seu modo turbo. Ela pode ter escapado pelos dutos de ventilação, já que nós vemos que no final, já que é mostrado no computador que o canto que a Jinx caiu tem dutos de ventilação, ela pode ter escapado por lá. E no primeiro episódio de Arcane nós vemos que a Powder, ela falou que ia dirigir um daqueles dirigíveis. E no final dessa temporada o que nós vemos, sim, exatamente, um dirigível. Ela acabou o ciclo fazendo a Vi não indo atrás dela, pensando que a Jinx morreu. Então por isso nós vimos um dirigível no final da série. Então provavelmente ela está viva. Também teve alguns pequenos detalhes, fãs de LoL vão perceber que talvez nós temos uma terceira temporada. Mas eu acho isso um pouco difícil, a pensar do orçamento grande de Arcane, e foi dito que ia ter apenas 2 temporadas. Mas quem sabe, né? Vai que a Netflix renova para mais 3 temporadas? Seria bom. Mas no final foi isso, não teve muito segredo. O final de Arcane foi apenas guerra, e guerra não está nem aí quem você é. Então meu veredito final, eu falei que o final de Arcane é
corajoso. Não é perfeito, não é um dos melhores. Eu fiquei bastante desanimado com esse final, mas não negativamente, e sim positivo, por causa que era cenário de guerra e não tem muito o que fazer nesses cenários. Então Arcane foi bom. Nós podemos falar que Arcane é uma das melhores adaptações de games de League of Legends. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Comente aí.